subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus e louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos. São 482 inscritos que está acompanhando as nossas aulas, né? Alguns entram, alguns saem. Todos que estão aqui são pessoas que são natas, né? Que gostam da palavra de Deus, né? E que estão aí para aprender e perguntar o que necessário for, né? E nós estamos para mais uma aula aí, canal Rascunho da EBD, né? Vamos estar ministrando a aula de número 11, aula que será ministrada no próximo dia 12. Quero aproveitar a oportunidade e mandar uma saudação de paz a todos os pastores do nosso país e também fora do nosso país, pastores da Inglaterra, pastores de Portugal, pastores de alguns países que nos acompanham, no Suriname, e alguns outros pastores da África também que nos acompanham, alguns irmãos de fora do país e todos os pastores aqui do nosso país, tá? Aqueles que fazem o seu ofício, não aqueles que têm nome, né? Tem aquelas pessoas que têm a nomenclatura, mas nomenclatura não faz a obra, tá? É todos que são pastores. Deus abençoe. Estamos comemorando hoje, dia 12, dia dos pastores, tá certo? Parabéns a todos os pastores e que o seu trabalho possa continuar sendo profícuo e que a boa mão de Deus esteja sobre a vida de cada um dos companheiros, tá certo? Muito bem. Nesta oportunidade, apresentaremos aqui a lição de número 11, lição que tem como título Sendo Cauteloso nas Opiniões. Na verdade, eu quero trazer um pouco voltado para a etimologia da palavra prudência, não é? O que é cautela? Cautela é excesso de cuidado, que busca prever ou evitar um mal, um dano, um perigo. É prudência, precaução, cuidado, não é? Então, vamos lidar situações com prudência, não é? Que é o título da lição, sendo cauteloso nas opiniões. Obviamente, quando Jesus trabalha no capítulo 7 de Mateus, no versículo 1, ele diz, não julguei para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que medirdes, tiverdes medido a vós hão de medir a vós. Essa questão não é como se faz hoje, não é? Muitos violam o texto, muito deturpam o texto, trazendo exegeses escabrosas, totalmente fora de qualquer propósito. Eles aprontam e não querem ser julgados, né? Eu falo crente de um modo geral. Não é juízo, isso aí não é juízo, isso é fato. O juiz não julga a causa que não existe materialidade. Para ir a juízo alguma coisa, precisa ver material, isso no campo jurídico. Precisa ver o ato, precisa ver provas comprobatórias, não é? Então Jesus estava cuidando disso, que tivéssemos prudência, para que se você não souber, não tiver prova de alguma coisa que você quiser acusar, tem que ter cuidado para não sair falando. E o que acontece nas igrejas hoje é muita gente assim, tratando as coisas aleatoriamente. Eu ouvi falar, diz um certo ditado, que o diabo tem 3 irmãos. 3 irmãs, aliás, me disseram, me contaram, estou sabendo. Isso vira um ciclo, não é? Que ninguém consegue saber a verdade. Ah, não sei, me contaram. Outro diz, você vai procurar saber, me disseram. Outro diz, não, eu estou sabendo. Só que nessa roda, nesse ciclo, a mentira paira, as inverdades aparecem e elas nunca serão dissecadas, porque isso vira um ciclo vicioso. Então seja cauteloso, foi isso que Jesus disse, tenha cautela em fazer juízo de alguém, porque se essa pessoa não tiver cometido o ato que você está dizendo e querendo ser juiz disso, isso vai voltar para a sua cabeça, você vai ter dificuldade, qualquer medida que você medir, serão de medir a voz, ou seja, quando Jesus trabalha a proposta, porque a leitura bíblica em classe está no capítulo 7 de Mateus, o versículo de número 1 até o versículo 6, e eu lerei aqui o versículo. Na verdade, eu pego a Bíblia King James aqui, foi a que eu preparei
a aula, mas o texto aqui na lição, ele está muito próximo, é muito similar, não é? Então não muda nada, não é? Então diz o texto assim: não julguei para que não seja julgado, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que medides, vós hão de medir a vós. Porque que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês o que está a trave que está no teu olho? Argueiro e trave. Alguns textos vai falar isso, se chama de cisco, não é? Argueiro seria cisco. E como dirás o teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu, não é? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, e nem deitais aos porcos as vossas pérolas, para que não vos pise e volte-se vos despedacem. Esse texto bíblico muito objetivo de Jesus, trazendo essa questão de ter cautela. O crente pode julgar ou não? Há uma nuance, há uma proposta, há uma liberdade, há uma abertura, seria a abertura de Deus na Bíblia para que possamos fazer julgamento ou julgar alguém. Essas e outras questões agora aqui no canal Rascunho da EBD. Canal Rascunho da EBD tem o objetivo de trazer as aulas da Escola Bíblica Dominical, não é? E nosso slogan ensinando para transformar vidas. Eu já estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Mateus, o Evangelho que Jesus escreveu, e Mateus, Evangelho de Jesus que Mateus escreveu, ou melhor, para ser mais objetivo, né? Então, esse comportamento que Jesus apresenta aqui dos cristãos, ele diz que essa narrativa, essa fala de Jesus, essa fala de Jesus, nós vamos encontrar em Marcos capítulo 4, verso 2, Lucas capítulo 6, verso 37. Vamos encontrar a base em Romanos, Paulo bebe da mesma fonte. Então, Romanos capítulo 2, verso 1, Romanos 14, verso 13 e 1 Coríntios 4, verso 3. Né? Porque qual é o comportamento quanto ao modo de vida dos irmãos? Antes examinaremos nós mesmos. Primeiro, a ideia de Jesus é: examine você mesmo, quem é você, não é? Antes de examinar o seu irmão. Então a proposta do Cristo era que nós olhássemos para dentro de nós mesmos antes de fazer juízo contra o nosso irmão, não é? Dentro dessa questão, nessa sequência de sermão, de estudo, dando início aí essa questão da quarta e última parte do sermão, né? Foi dividido em 4, e ocupa aí o Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus que Mateus escreveu, em que o Senhor nos fala a respeito da vigilância, da prudência que deve nortear a peregrinação terrena dos seus discípulos, não é? Haja vista que parece que muitos crentes cresceu tanto que ele é o paladino da verdade. Então ele olha para uma pessoa, ele começa a fazer juízo de valor, trazendo toda a maledicência para a vida daquele irmão, sendo que ele nunca sentou para dar um bom dia, sendo que ele nunca, a paz do Senhor nem falo mais, eu falo de bom dia, não é? Nunca sentou, nunca olhou na cara daquele irmão para ver o que aquele irmão pensa a respeito do Cristo, e ele sai fazendo juízo de forma avassaladora. Irmão, tira a trave que está no teu olho. É isto que Jesus está dizendo. Se no olho do irmão você viu um cisco, no seu tem uma trave, tem um poste, né? Foi isso que Jesus está dizendo. Então, depois de ter assinalado como devemos nos relacionar com Deus, nos relacionar com os próximos, com o próximo, com os bens materiais, Jesus agora nos encaminha à conclusão do sermão, mostrando-nos que agora devemos ter cuidado
de ser o seu discípulo ao longo dessa jornada, como seremos nessa terra, como devemos andar nessa terra, não é? Então, para tanto, começamos aí a falar a respeito do julgamento, do juízo que fizemos em relação às outras pessoas, não é? Então, o discípulo de Jesus, ele desfruta de uma posição singular neste mundo, né? Tem um patamar espiritual superior, portanto, esta comunhão com Deus por ter sido aí os seus pecados perdoados. O Filho de Deus é filho de Deus, tem seu nome escrito no livro da vida. Nos dias odiernos, nós estamos vivendo essa inversão de papel, né? Porque as pessoas parece que quanto mais está aliado a uma confissão de fé, eles acham que são superior a outros, né? A outros irmãos da mesma comunhão, do mesmo local, da mesma congregação. Eles nunca concordam com o texto bíblico igualmente, nunca concordam com a doutrina porque eles querem ser maior, querem se crescer. Esquece isso. Para Deus isso é trapo de imundícia. Isso não vai ajudar em nada. Isso não vai te tirar a paz e não vai te fazer grande ou melhor que ninguém em nada, porque esta, ou melhor, não é a propósito de Deus. Com a declaração exposta no texto, não julgueis para que não seja julgado, no seu versículo 1, está aqui, estou com a Bíblia aberta aqui, não julguei para que não seja julgado, Jesus está esclarecendo aí, estabelece um perdão de julgamento sobre a qual o cristão deve julgar, um padrão, ele estabelece aqui um padrão. Ou seja, infelizmente essa declaração de Jesus tem causado deturpações, porque as pessoas se enclausuram dentro das suas miserabilidades e para ninguém ver a sua camuflagem, ele acaba atacando o outro. Não é comigo, é com o do lado. Não é comigo que está sendo dito, é com o do lado. E Jesus foi muito objetivo com isso. Se você está vendo a trave no seu irmão, está vendo um cisco no olho do seu irmão, um arqueiro, antes de tirar o arqueiro do olho do seu irmão, tire a trave que está no seu. Você está com problema. Foi isso que Jesus disse. Faça uma introspecção, não é? Olhe para você mesmo, faça uma introspecção que você está com problema antes de pregar o problema do irmão. Quem és tu para julgar? Não é? Aí a pergunta surge, o cristão pode julgar pelas obras, conhecereis o fruto. Então existe o fato e existe as possibilidades, não é? Se você olha para alguém e vê e acha que aquela pessoa não tem condição para tal coisa, não é isso que Deus ensinou. Quem chamou foi Deus, quem salvou foi Deus, quem escolheu foi Deus, ponto. Né? Não cabe a mim fazer juízo disso. Foi isso que Jesus estava dizendo. Mas será que isso é verdade mesmo? Jesus proibiu o cristão de julgar? Vamos ver isso dentro da Bíblia, ok? Não julguei para que não seja julgado. Quando lemos a Bíblia, nunca podemos isolar um texto, né? Um versículo, uma frase do seu contexto. E isso resulta aí em erro grave, né? Então, o texto bíblico mais utilizado para defender a ideia de que Jesus proibiu o cristão de julgar é esse texto aí, Mateus 7, versículo 1 e 2. Né? Então, porém, essa leitura, lendo todo o texto aqui que eu fiz a leitura até no versículo 6, vamos observar que Jesus não falou nada disso, não. Jesus está corrigindo aqueles que têm cheio de defeito, querendo se sobressair em cima de outro irmão. Aquele que está cheio de trave no olho, está com problemas graves, não quer confessar suas desgraças e nem suas miserabilidades, mas quer apontar para outro. Né? Isso Jesus está dizendo. Então, fica evidente que a ordem de Jesus é exatamente o inverso, né? De que as pessoas que afirmam que em nenhum momento Jesus proibiu o cristão de julgar. A Bíblia em nenhum momento proibiu. Ao contrário, ele incentiva o julgamento. No entanto, ele coloca aqui a questão da prudência, da justiça, por que não dizer, né? Ao contrário, ele inverte isso aí e ele coloca aí uma condição fundamental para que esse julgamento seja legítimo, não como pode ser julgamento hipócrita, não é? Porque o que é hipocrisia? É você julgar outro pela causa que você tem, não é? É você achar que e você não é coisa nenhuma.
Isso é que é o problema. Então, como o crente deve julgar? Certo? Jesus ensinou na passagem, no texto bíblico aqui exposto, né, que o julgamento de alguém, antes devemos submeter o mesmo ao rigor do julgamento. Isso significa que nós devemos examinar o mesmo critério para pretendermos julgar o próximo. Ou seja, se não for assim, então o risco de agirmos como hipócritas, como hipocrisia, é muito grande. Aquela frase de Jesus, faça o que digo, mas não faça o que eu faço. Vejamos essa fala. Não funciona para o cristão. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E muita gente estão vivendo assim. Faço o que eu digo, o que eu disser é lei, mas não faço o que eu faço. Porque o que ele faz é uma desgraça, é uma miserabilidade, é levante contra o irmão, é contenda, é atrapalhada, é trapaças, não é? Você pode até ter passado por caminhos difíceis, mas a possibilidade de perdão é constante. Deus te dá a oportunidade de receber o perdão, de você pedir perdão. Se for um pecado contra uma pessoa, peça perdão para a pessoa, não tem problema nenhum. Você precisa pedir perdão para que sua alma esteja livre, tranquila, consciência tranquila, e você deite e consiga dormir, né? Para não pesar na sua consciência, né? Então, quando vamos ver que essa frase, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não funciona. Para nós, o lema correto deve ser, faça exatamente como eu faço, né? Afinal, se somos imitadores de Cristo, não há problema algum nisso, porque somos imitadores de Cristo. Foi o que o Paulo trouxe aqui, né? O Paulo, ele aconselha os cristãos a serem seus imitadores. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, né? Às vezes os exemplos são mais audíveis do que as palavras, né? Ou seja, não só, então nossos exemplos não podem contradizer as nossas palavras. Se eu falo o que faço, a minha ação tem que mostrar. Não é a minha palavra, é a minha ação. Está fazendo o mesmo. Ele faz mesmo. Ele é mesmo. Ele é isso mesmo. Então, mas faço o que eu digo e não faço o que eu faço, isso não funciona. Embora muitos estão vivendo assim. Muitos estão vivendo assim. Tenham cuidado, tenhamos cuidado. Essa aula de hoje é uma aula espetacular, especial para nós outros, ensinar-nos a fazer o que é correto, não é? Então, com a medida que medirdes, será medido também a vós. Tem outras pessoas que não têm misericórdia, tudo para ele, se o irmão fraco entra em dificuldade, corta o pescoço, exclui, expulsa da igreja, manda embora. Não é assim não, irmão. Não é assim. Você não morreu na cruz por ninguém, não derramou uma gota de sangue. Isso é hipocrisia, simples assim, não é? E Jesus foi muito contundente com isso. Então, Jesus foi muito claro. Ele diz, tire primeiro a trave que está no teu olho, a viga que está no teu olho, então verá claramente que tira o cisco do olho do teu irmão. Mateus capítulo 7, verso 5, texto da leitura bíblica. Em classe. Lembrando, eu sempre falo, em classe. Isso tem que ser lido na classe, né? Às vezes, reparamos um risco que está impedindo que os nossos irmãos enxerguem direito, enquanto nossa visão está totalmente comprometida com uma viga, travando tudo. Você não consegue só enxergar o porém do outro, os seus nunca. Isso está errado. Então, literalmente falando, tirar o cisco que está no olho de alguém, o argueiro, né? Não é tão simples assim. Dependendo de onde o cisco está, é necessário que haja bastante precisão. Em alguns casos, é necessário até a intervenção médica para que seja feito isso. Então é impossível tirar um cisco do olho de alguém se nossos próprios olhos estiverem com visão prejudicada, né? Então, será que é possível remover um cisco do olho de uma pessoa? Se antes jogarmos, por exemplo, uma porção de areia nos nossos próprios olhos? Obviamente que não. Isso é claro, né? Então, o cristão deve julgar após estarmos certos de que não há nada de comprometer a nossa visão, então deve dirigir-se a julgar. No capítulo 7, versículo 5 diz o texto, hipócrita, tire primeiro a trave que está no teu olho, então verás que pode tirar o cisco do olho do teu irmão. Primeiro, você não tem que ter trave no olho, né?
Então, o julgamento correto evita que sejamos cúmplices de algum erro, se fizermos as coisas com justiça e de forma correta. Embora exista muitas situações que é necessário que exerçamos aí o julgamento, o próprio Jesus nos dá exemplo disso, no tipo de julgamento que devemos estar aptos a fazer. Ele aconselha que os seus seguidores não dá ao que nos foi confiado, mais precioso aos cães, né? Mas não dá o que foi confiado a nós, não podemos dar aos cães, né? E aos porcos. Ou seja, existem pessoas que não dão valor a algumas coisas de Deus e agem como cães, porcos, profanando tudo que é sagrado. Mas isso não está fora da igreja, está no meio da igreja lá, né? Tem tanta gente que tem oportunidades mil, né? Mas ele é um cão, ele não consegue dar valor a nada, porque ele não sabe o que significa isso, ele não pagou, não entendeu o preço que Jesus pagou para que ele fosse salvo, né? Então ele é um cão, né? Eu não estou falando de cachorro propriamente dito, não. Obviamente, para que essa ordem seja estabelecida, é necessário julgar, né? No versículo 16 do texto proposto, o mesmo capítulo 7, Jesus nos ensina um método de julgar. Como ele vai falar isso? Vamos ver. Vocês reconhecerão por seus frutos, porém, colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Não. Se for de ervas, se for figo, né, você vai colher uva do pé da uva. Você vai colher figo do pé do figo, jamais de ervas daninhas, né? Então, é isso que Jesus está dizendo. Nos dias de hoje nós temos muitos falsos obreiros, falsos irmãos, falsos profetas, tentando distorcer o verdadeiro evangelho, ensinando novas revelações, cometendo uma série de absurdos, né? Em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. É tanta coisa, misericórdia. É muita balela. Né? E você vê que é uma facilidade de levar as pessoas para esses lugares, né? E assim sucessivamente. Mas é difícil a pessoa manter-se ali na doutrina, porque a doutrina da palavra de Deus, ela corrige essas mazelas. Não julguei para que não seja julgado. E nós temos outro texto, não toquei nos meus ungidos, né? É nosso dever de julgar os impostores, nosso dever rejeitar as obras das trevas, é nosso dever denunciar o falso evangelho, é nosso dever combater as heresias, é nosso dever tirar essa deturpação do meio do povo, é nosso dever introduzir a palavra de Deus para combater, tirar esse veneno, né, que existe no meio da igreja. Efésios capítulo 5, verso 11, Gálatas capítulo 1, verso de número 8 e 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, né, vai nos dar esse embasamento. Como devemos julgar então nossos irmãos, né? O texto vai nos dizer. Então, no tópico 1, nós temos não devemos julgar o outro, que eu acabei de trazer aqui o esboço. No tópico 2, devemos primeiramente olhar para nós mesmos, que eu também já trouxe o escopo, né? E o terceiro tópico diz, se fôssemos julgados pela severidade de Deus. Se fôssemos julgados pela severidade de Deus. Deus é severo? O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. Não é que é severidade, eu costumo citar isso como justiça, né? Porque existe o Deus justo, Deus é justo, sim, e ele não folga com a injustiça. Aí não é lógico uma pessoa que é considerada de segundo ou terceiro grau, porque querendo não, isso existe, não é para existir, não tem esse conceito bíblico, não existe duas classes de pessoa biblicamente, mas na terra se fazem isso sim. Essas acepções, sim, uns que podem mais, outros que podem menos, um que usurpou poder, outros que nunca chegaram lá, não é? Porque o poder, ele corrompe,
né? Mas o maior poder é o poder de Deus, que transforma, que liberta, que guarda, que ampara. Isso nos basta, que nos cura das nossas enfermidades. Mas essas acepções existem, né? Então, mas Deus ele julga conforme o seu olhar, não é? A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. No que tange a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependeram de seus pecados. Como Deus nos julga? Como Deus nos julga? Né? O poderoso não é, o Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente, que descarrega a sua ira literalmente, aleatoriamente. É preciso compreender que todo relacionamento com as suas criaturas, ele age com retidão e justiça. O crente deve ser consciente de que Deus é justo e estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. Né? O duro é que as pessoas vivem deturpando as leis de Deus o tempo todo. Às vezes até obedecem leis humanas, né? Mandamentos humanos, mas a lei de Deus o pessoal deturpa o tempo todo. Né? Deus julga seus filhos com bondade e graça. Isso é interessante notar, né? Nós vamos observar que o julgamento proposto na Bíblia, né? Irmãos, em Gálatas capítulo 1, versículo de números, capítulo 6, versículo 1 está escrito: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, né, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não sejam tentados. Então Paulo diz, olha, ele está com problema, cuide dele, mas você também se cuide para não cair no mesmo problema. Isso quer dizer, não há isenção, ninguém está isento disso, né? Então, concluindo, o julgamento em muitas situações é necessário, né? Porém, o julgamento deve ter um propósito bem definido, preservar as verdades bíblicas, exortar alguém ajudando-o a consertar o que está errado. Portanto, qualquer julgamento com intenção egoísta e soberba não é aprovado por Deus. Se alguém ainda não se converteu, que o julgamento correto é legítimo e necessário, saiba que o simples ato de dizer a alguém, não julguei para que não seja julgado, já é um tipo de julgamento. Porque você está violando, sim, todo o contexto da palavra de Deus. Porque o juízo com que julgais, serei julgado, e com a medida que medite, será de medir a vós. Então, Jesus, ele foi enfático em tudo aquilo que disse com respeito a esta temática, não é? Um assunto muito importante, uma relevância muito grande, o Sermão do Monte, interessantíssimo e necessário para o aprendizado da igreja, né, enquanto estivermos aqui na terra, né? Vamos observar que o julgamento definido por Jesus, está escrito aqui em João 7:24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Isso quer dizer que podemos julgar sim, mas que seja julgamento pela reta justiça e não pela aparência. E o que mais se vê hoje é essa questão do julgamento da aparência. Então temos que ser cauteloso, e essa cautela aqui eu quero chamar de prudência. Devemos ser prudente, né, quando for trabalhar ou fazer algum juízo com respeito a alguma pessoa, algum irmão. Se há um pecado, se há uma visibilidade de deturpação da palavra, se há uma materialidade, então já não é julgamento, é fato, é constatação, né? Está constatado. Se há uma confissão, né? Se alguém confessa, aí há uma constatação, assumiu, há uma hombridade. Então cuide com cuidado para que não perca essa pessoa. É o que está escrito na palavra de Deus. Cuide com veracidade para que a pessoa seja cuidada, né? Para que ela não seja expulsa do contexto que ela gostaria de estar, né? É claro que as fraquezas, as dificuldades às vezes surgem por falta de vigilância. Isso acontece na vida de cada um ser humano, né? Precisamos cuidar-nos sempre. Jesus fez muito
a observação quando ele diz exorta que alguém ajudando a consertar o que está errado. Portanto, quando qualquer julgamento tiver intenção egoísta e soberba, não é aprovado por Deus. Se alguém ainda não se converteu ou se convenceu que o julgamento correto e legítimo é necessário, simplesmente temos que ter cuidado com a palavra de Deus, ok? Na verdade, essas tradições, os ritos religiosos, sistemas externo, aliás, tudo isso falava mais forte no sentido espiritual, no quesito da lei. Portanto, o reto juízo não vem de mera trivialidade das normas exteriores, não. Nem de imposições legais, não. Mas origina-se verdadeiramente de um discernimento espiritual, né? Daqueles que realmente têm a mente de Cristo, né? E assim sucessivamente. Então, quando lemos Êxodo capítulo 23, versículo 6, está escrito assim: não perverterá o julgamento. Não perverterá o julgamento. A Bíblia também encontramos dois tipos de julgamento. O que se escondeu, em que se escondeu a verdade. O primeiro que citaremos foi promovido por Ardilosa Satânia Jezabel, né? E o segundo foi o que envolveu Davi, que no momento em que o profeta Natã, em uma parábola, falou de um rico que se apressa para a ovelhinha, e aí isso tudo Deus trouxe. E nos dois casos o julgamento foi pervertido. Portanto, amados, queridos irmãos, julgamos segundo a vontade, né? Julgaremos segundo a vontade, com provas cabais, segundo buscarmos o bem e não segundo a aparência. Como eu disse no início, precisamos ter materialidade para fazer juízo de alguma coisa. Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando poderosamente nos vossos corações, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Com certeza nos permitirá. Aula de número 12 será a bondade de Deus em nos atender. Até a próxima aula, canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas.